Olá, meu nome é Júlia Guiara, sou jornalista e repórter do JM. Olá, eu sou Laís, eu sou repórter do JM e cientista política. E hoje a gente vai falar sobre liberdade de imprensa e por que é importante financiar o jornal Metamorfose. Se liga aí. É importante a gente começar a falar que desde 2018 o Brasil está sofrendo o maior nível de violência desde a época da ditadura militar. E quem diz isso não sou eu, são os dados. E aí, 2021 foi um ano muito difícil, porque foi o maior número de ataques a jornalismo e à imprensa desde a história da democracia. Da atual democracia, né, pós-88. Isso. Então foram 430 registros pela FENAGE, né, de ataques a jornalistas, censuras, enfim, coisas desse tipo. Mas o mais importante é, esses números não contabilizam tudo, né, porque eles não contam, por exemplo, radialistas ou blogueiros, Sim. ou enfim, outros tipos de jornalismo ou de comunicação. Então é uma parcela de um número possível da realidade, né? É uma média, né, É uma do que a média, gente está isso. passando. Então, é muito assustador a gente ser jornalista nesse momento. Tanto que o Brasil, desde 2018, caiu 6 posições no ranking mundial de liberdade de imprensa. Atualmente, a gente está no como é que fala? Centésimo primeiro do ranking. E de 2020 para 2021, a gente caiu 4 posições. Então, é muito importante a gente falar desse tema e a gente vai desenvolver isso para vocês entenderem como que isso chega na gente no Jornal Metamorfose. E sobre essa questão da liberdade de imprensa, eu acho importante a gente pontuar que sempre que a gente fala de liberdade de imprensa, mesmo pra galera que meio que assim não faz muito essa associação, mas ela tá diretamente ligada com democracia. Com certeza. Afinal, não existe democracia sem liberdade de imprensa. E também não é nós que estamos falando isso. E eu vou citar aqui um exemplo, porque assim, mas esse povo... cabeça. Palestrinha. Mas esse povo só fica aí falando, essa galera de esquerda e tal, não sei o quê. Não, então beleza. Eu vou colocar aqui o Tocqueville, que é um autor clássico da ciência política, tá longe de ser um autor de esquerda, tá? Estudou os Estados Unidos, a democracia norte-americana, e uma das coisas que ele fala que é fundamental para como foi a construção dessa democracia norte-americana, que para ele era, tipo assim, a melhor democracia que existia, e que a Europa tinha que adotar esse modelo e tal, é o quê? Liberdade de imprensa. Exato, e assim, quando a gente fala de liberdade de imprensa, a gente está falando de um escopo muito grande. A gente está falando sobre a liberdade do jornalista de poder escrever o que ele quiser dentro da mídia, e o que eu estou falando que ele quiser não é cometer crimes, né? Existe essa linha. Mas eu tô no sentido, por exemplo, de que às vezes você não pode escrever da forma, né, em termos de escrita, da forma como você quer, às vezes o seu editor te poda, porque isso pode atingir um político tal, um empresário tal, aí você tem que cortar, porque pode cortar anúncio e isso no jornal. é uma coisa muito, muito recorrente Sim. no jornalismo. Por exemplo, a minha mãe teve a cabeça cortada do último emprego dela aqui em Goiânia porque o Caiado mandou pedir a cabeça dela. Por quê? Porque ela estava pautando que, através de dados, fontes e fatos, que o governador Ronaldo Caiado não estava apoiando o meio ambiente tal como ele tinha dito na campanha dele. Que, muito pelo contrário, ele estava apoiando o avanço do agronegócio e isso estava causando vários desastres ambientais. O que aconteceu? Ela foi demitida. E isso é uma coisa recorrente. E isso tem a ver com liberdade de imprensa. Porque se o jornalista ele não tem capacidade para poder divulgar fatos delicados, para poder fazer investigações, para poder bater de frente com políticos, não existe liberdade de imprensa, entendeu? E aí uma coisa que a gente gosta muito de repetir, sempre, tem anos, liberdade de imprensa não existe no Brasil. O que existe no Brasil é liberdade de empresa. Porque as empresas de veículos de comunicação ditam pro jornalista o que ele pode e o que ele não pode fazer, Justamente. Entendeu? E outra coisa, não confundir liberdade de expressão com falar qualquer coisa e ficar fazendo discurso de ódio por aí, Exato. tá? São coisas muito diferentes. Porque liberdade de expressão é uma coisa, cometer crimes é outra. Isso. Entendeu? E liberdade de expressão está associada à liberdade de imprensa, mas não é só isso. Exato, porque o que acontece, né? Quando a gente está falando de liberdade de imprensa, a gente está falando de função social do jornalismo. Justamente. Da informação. Exato. Informação é um direito.
constituído pela ONU, é um direito democrático, é um direito garantido na nossa Constituição de 88. Todo mundo tem direito a acesso à informação. Então, o que acontece? Se a gente tem veículos que, não democratizam a informação, ou seja, essa informação ela não chega nas pessoas se elas não pagam por isso. Sim. 2, se o jornalista não tem liberdade para publicar as coisas, igual a gente comentou aqui. E 3, se essa liberdade de imprensa ela é enviesada por um motivo ideológico, que é o que acontece no Brasil há muito tempo, entendeu? Quando a gente pega a grande mídia, não só a goiana, mas a grande mídia nacional, é muito claro, muito evidente a ideologia por trás desses veículos. Sim. E o que eles apoiam, o que eles pregam. Porque aí as pessoas vêm com essa desculpa, né? Ah, mas aí como é que o veículo vai sobreviver sem anunciante? Gente, não é assim, tá? Só porque tem anunciante não quer dizer que esse anunciante pode comprar ou pode, sabe, obrigar você a escrever qualquer coisa. O que, na verdade, é justamente o que acontece. São coisas diferentes, entendeu? Sim. Existem várias formas de você manter um veículo de comunicação. Ninguém tá aqui falando que é barato e tudo mais. Mas é diferente você manter um veículo de comunicação e você ter o que a Ju falou, né? O que a gente tem, né? Liberdade de empresa. Isso tem muito a ver também com a forma como a gente gerencia o jornalismo, né? No sentido empresarial. Porque quando a gente pensa em financiamento da mídia, a gente tem que pensar que a forma como a mídia tradicional ela é financiada é uma forma muito antiga, é muito arcaico. A mídia, metade do financiamento dela vem do Estado. Sem contar que aqui no Brasil, quem domina, né, a grande mídia são pouquíssimas famílias. Existem uma oligarquia midiática, né? A gente tá falando... E aí tem outro ponto, porque assim, televisão, rádio, são concessões públicas. Justamente. O Estado vende o espaço para uma empresa privada tomar conta. Só que quando a gente faz isso, a gente entende que, não é fácil conseguir uma concessão pública. 2, não é qualquer pessoa que consegue isso. E 3, é muito, 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 muito caro. Então, a gente não está democratizando o acesso às ondas eletromagnéticas. E aí, um dado interessante é que um dos piores crimes que você pode cometer contra o Estado no Brasil é ocupar a onda eletromagnética, criar uma rádio pirata. Porque isso é crime contra o Estado, você pode ir direto para prisão perpétua, entendeu? Então isso é uma loucura, de distopia, porque tipo, as ondas eletromagnéticas, elas não deveriam ter dono, elas são do Estado. E aí é que tá um dos pontos fundamentais, uma das grandes importâncias que tem, mídia independente. Exato. Justamente nessa questão de democratização da informação. E também, principalmente, a forma como a gente tem acesso, né, à mídia. Porque o que é para que existe um jornalista? Para que existe um veículo de comunicação? As pessoas, elas precisam saber o que está acontecendo na cidade delas, no estado delas, no país delas e no planeta. Só que o veículo de comunicação, ele também serve para divulgar arte, artistas, eventos, coisas que acontecem, entende? Só que se você olha, eu vou citar de novo Popular, mas não é porque a gente tem raiva de vocês não, inclusive se quiser um freela me chama. Mas não é por causa disso, é porque é o exemplo mais óbvio, porque vocês são o maior jornal do Aqui Estado. do Estado, Se você olha o caderno de cultura do Popular, você vai ver as mesmas pessoas. Você não vai ver um artista independente negro na capa do... Você não vai ver rolê periférico sendo anunciado. Você não vai ver rolê de graça sendo anunciado. Você não vai ver nada disso. Você vai ver uma banda já semi-consolidada aqui em Goiânia. Uma banda com homem branco, hétero. Você vai ver coisas... Um bar, uma boate. Ou sertanejo, entendeu? Não existe a possibilidade desses artistas serem incluídos nesse espaço. Porque para essa mídia, esses artistas não existem. Entende? E isso é um fator ideológico. Porque aí também tem uma outra questão que a gente não vai discutir isso aqui, porque senão é horas de discussão, mas é sobre a imparcialidade, que é uma grande mentira, entendeu? A mídia tradicional que você consome não é imparcial. Se você soubesse um pouquinho de semiótica, um pouquinho de entendimento do que eles estão querendo dizer com cada coisa que eles estão falando, você vai entender que eles estão defendendo sim um lado. Só que o que o Jornal Metamorfose faz? A gente deixa muito claro pra você qual é o nosso lado, qual é a régua da nossa
da nossa parcialidade. A gente não tá tentando esconder pra você que a gente não é imparcial. A gente tá te contando, olha, nós somos gente tá parciais. partindo daqui. Exato, a gente tá partindo desse daqui, ponto. A dessa partir perspectiva. desse ponto aqui você vai entender o que a gente tá falando. E Entende? isso que estão te falando por aí, né, como o exemplo da Ucrânia, né, do último episódio do podcast, estão te falando isso aqui. A gente tá te mostrando que tem um outro lado. Exato. E isso é muito importante porque, assim, a gente está no ano eleitoral e falar sobre liberdade de imprensa se tornou uma coisa ainda mais urgente. E se você teve acesso a JM contra a censura, tanto impresso ou em PDF, que está disponível gratuitamente no nosso site, link está aqui embaixo, você vai perceber que a gente está falando de liberdade de imprensa há muito tempo. Sim. E só está piorando. E esse ano, inclusive você citou a questão das eleições, vai ser fundamental informação. Porque a gente sabe que uma coisa que vai rolar muito vai ser fake news. Os tios, as tias do Zap, vai ficar tipo, todo mundo louco. Os bolsonaristas E de descontextualização também dos fatos políticos. A gente tem um monte de gente imbecil dando opinião política nos jornais, sem saber sendo articulista, nada, um monte de coisa. E uns gente, comentários bizarros que matam um cientista político. Você fica lá anos estudando pra ouvir uma merda. E esse é o problema. A gente precisa ter gente especializada falando na imprensa. A gente precisa ter fontes confiáveis. A gente precisa recuperar a credibilidade da imprensa. Só que como fazer isso com um presidente que é o maior atacador da imprensa? É a pessoa que mais descredibiliza, é a pessoa que mais ataca jornalista, é a pessoa que mais censura. É uma coisa muito complicada. E os jornais independentes, as revistas independentes, os veículos independentes estão fodidos, porque a gente não tem alcance, porque tá tudo contra o nosso escopo. A internet, os algoritmos, o financiamento, o capitalismo do modo geral, né? Enfim, entende? Então, assim, a gente precisa construir uma mídia forte, independente. A gente precisa construir uma mídia que tenha credibilidade, que você vai abrir o jornal, aquela matéria, você vai saber por quem foi feito, você vai saber como foi feito, você vai ter a capacidade de confiar naquelas fontes, porque você sabe da onde esse veículo está partindo, entende? Gente, não fiquem presos, sabe, à grande mídia. É importante, sabe, todo dia eu ouço pelo menos, sei lá, um podcast de um desses grandes jornais, Folha, Nexo, Estadão, enfim, mas não fique preso só a isso, sabe. Quanto mais diverso você puder, você tiver a oportunidade de conseguir informação, melhor. Porque daí você vai perceber muito nitidamente as diferentes perspectivas que tem, sabe? E como tem algumas perspectivas que se afastam muito da realidade, sabe? Tá pregando uma coisa ali que não é aquilo, sabe? Então, se abram para a mídia independente. Sim. No próximo vídeo a gente vai falar por que é importante você apoiar o Jornal Metamorfose.